Como identificar uma crise de ansiedade? Saiba identificar os sintomas de uma crise de ansiedade e descubra o que fazer se você se identificar com eles. Encontre orientações e recomendações para lidar com a ansiedade de forma eficaz. Pensamentos intrusivos, preocupações incessantes, inquietações que teimam em persistir. A ansiedade, essa visitante indesejada, se instala em nossa mente, colorindo nosso mundo com tons de apreensão e medo. Embora seja uma emoção natural, a ansiedade pode se tornar um transtorno quando toma conta de nosso dia a dia, dominando nossos pensamentos e ações. É como se um alarme interno estivesse sempre disparando, mesmo quando não há perigo real. Neste áudio, vou te auxiliar a desvendar os mistérios da ansiedade, aprendendo a identificar uma crise de ansiedade e seus diversos sintomas. Juntos, vamos navegar por este labirinto emocional e buscar ferramentas para lidar com essa visitante indesejada. Quais são os sintomas de uma crise de ansiedade? A ansiedade se manifesta de diversas maneiras, tanto física quanto emocionalmente. Cada pessoa experimenta os sintomas de forma individual, mas alguns sinais podem ser frequentes. Conheça os 10 principais sintomas da ansiedade e veja como eles podem se manifestar em seu corpo, mente ou em alguém próximo. 1. A agitação constante. A agitação constante, um sintoma comum associado à ansiedade, é caracterizada pela presença persistente de inquietação ou nervosismo, independentemente da presença de estímulos externos que justifiquem tal reação. Essa condição pode se manifestar de diversas formas, desde movimentos físicos repetitivos até uma sensação geral de desconforto emocional. Imagine uma pessoa em uma reunião de trabalho, onde todos estão sentados e prestando atenção ao apresentador. Enquanto a maioria permanece calma, a pessoa com agitação constante pode ser vista mexendo as mãos, balançando as pernas ou mudando de posição constantemente na cadeira, mesmo em situações não particularmente estressantes. Esses sintomas podem ser acompanhados por uma sensação geral de nervosismo ou inquietação interna, fazendo com que a pessoa se sinta desconfortável em seu próprio corpo e incapaz de encontrar alívio. Em alguns casos, a agitação constante pode interferir significativamente nas atividades diárias, como trabalho, estudo ou interações sociais. É importante notar que a agitação constante não é exclusiva da ansiedade e pode ser observada em outros contextos, como no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e no transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Nessas condições, a agitação muitas vezes está associada a pensamentos intrusivos e comportamentos compulsivos, resultando em uma sensação de não realizar nada de produtivo. Embora a agitação possa parecer uma tentativa de lidar com as preocupações e pensamentos intrusivos, ela geralmente não é eficaz e pode aumentar ainda mais o desconforto emocional. 2. Comportamento dependente. O comportamento dependente é um dos sintomas frequentemente associados à ansiedade, especialmente em formas mais severas do transtorno. Ele se manifesta como uma excessiva necessidade de apoio, validação ou assistência de outras pessoas, muitas vezes como resultado do medo de ficar sozinho ou de enfrentar desafios de forma independente. Essa condição pode se manifestar de diversas maneiras e pode ter um impacto significativo nas relações interpessoais e na autoestima da pessoa. Imagine alguém que constantemente busca a aprovação dos outros em todas as suas decisões, hesitando em tomar decisões por conta própria e buscando constantemente a orientação de outras pessoas para validar suas escolhas. Além disso, o comportamento dependente pode se refletir na busca por formas de escapismo, como o consumo excessivo de cafeína, tabaco, álcool ou outras substâncias, além de comportamentos compulsivos como jogos de vídeo, alimentação desordenada ou até mesmo dependência de atividades como o exercício físico. Esses comportamentos podem temporariamente aliviar os sintomas da ansiedade, mas acabam por agravar o quadro a longo prazo, criando uma dinâmica desequilibrada nos relacionamentos e prejudicando a autoconfiança e a capacidade de tomar decisões independentes. 3. Distúrbios alimentares. Os distúrbios alimentares são condições sérias que envolvem padrões desordenados de alimentação, podendo ter graves consequências para a saúde física e mental. Esses padrões podem incluir comportamentos extremos, como compulsão alimentar, em que a pessoa consome grandes quantidades de comida em um curto período de tempo, muitas vezes em resposta ao estresse ou à ansiedade. Além disso, também pode envolver restrição alimentar severa,
como adotar dietas extremamente restritivas como uma forma de exercer controle sobre a vida ou o corpo. Esses distúrbios alimentares são frequentemente utilizados como uma maneira de lidar com a ansiedade ou outras questões emocionais, mas podem levar a sérios problemas de saúde, incluindo desnutrição, danos aos órgãos internos e distúrbios psicológicos. A relação entre distúrbios alimentares e ansiedade é complexa, com ambos podendo ser tanto causa quanto consequência um do outro. A obsessão pela comida e os padrões alimentares desordenados podem ser uma fonte de grande ansiedade, levando a preocupações constantes sobre o controle da alimentação, contagem de calorias e medo de perder o controle. Por outro lado, a ansiedade também pode influenciar os padrões alimentares, levando a hábitos alimentares irregulares como uma forma de compensar preocupações ou evitar situações estressantes. 4. Distúrbios de humor. Os distúrbios de humor são condições psicológicas que envolvem oscilações significativas no estado emocional de uma pessoa, afetando seu bem-estar emocional e comportamental. Essas oscilações podem ocorrer de forma imprevisível e podem variar em intensidade e duração. Um exemplo comum de distúrbio de humor é o transtorno bipolar, no qual a pessoa experimenta episódios alternados de mania e depressão. Durante os episódios de mania, a pessoa pode sentir-se extremamente otimista e cheia de energia, enquanto durante os episódios de depressão, ela pode experimentar sentimentos intensos de tristeza e desesperança. Outro exemplo é a ciclotimia, caracterizada por oscilações de humor menos intensas do que o transtorno bipolar. Nesse caso, a pessoa pode alternar entre períodos de leve euforia e períodos de leve depressão, mantendo uma funcionalidade relativamente estável entre esses episódios. 5. Distúrbios do sono. Os distúrbios do sono são condições que afetam a qualidade e a quantidade do sono de uma pessoa, podendo ser agravados por fatores como estresse e ansiedade. Esses distúrbios interferem no padrão de descanso da pessoa e podem resultar em impactos negativos na saúde física e mental. Um exemplo comum é a insônia, que pode ser desencadeada ou agravada pela ansiedade. Indivíduos ansiosos podem ter dificuldade em adormecer devido à ativação constante do sistema nervoso, que os mantém alerta mesmo durante a noite. Essa preocupação constante pode levar a pensamentos ansiosos que interferem no sono, resultando em dificuldade para adormecer ou em despertares frequentes durante a noite. Além disso, a ansiedade pode contribuir para a síndrome das pernas inquietas, na qual a pessoa experimenta sensações desconfortáveis nas pernas durante o repouso. Essa condição pode dificultar o adormecimento e resultar em uma qualidade de sono comprometida. 6. Medo de perigo iminente. O medo de perigo iminente é um sintoma comum de ansiedade, caracterizado por uma apreensão excessiva e irracional em relação a possíveis ameaças, mesmo quando não há evidências concretas ou situações perigosas iminentes. Uma pessoa que constantemente teme ser vítima de um acidente de carro enquanto dirige ou de um ataque enquanto caminha pela rua pode estar sofrendo de medo de perigo iminente. Mesmo em ambientes considerados seguros, como a própria casa, essa pessoa pode sentir uma sensação persistente de que algo terrível está prestes a acontecer, levando-a a evitar certas atividades ou situações que possam desencadear esse medo. É importante reconhecer que, quando esse medo se torna crônico, pode resultar em uma ansiedade generalizada, levando a uma constante antecipação de perigos futuros. Isso pode levar a uma preocupação excessiva e a pensamentos de catastrofização, onde cada ação e evento são vistos como potenciais fontes de perigo. Os sintomas associados a esse medo de perigo iminente podem ser físicos e psicológicos. Eles incluem dificuldade para respirar, palpitações cardíacas, medo de ter um ataque de pânico, entre outros. Esses sintomas podem desencadear um ciclo vicioso, onde o medo se intensifica à medida que os sintomas físicos da ansiedade se manifestam, contribuindo para uma espiral de preocupação e angústia. 7. Pensamentos invasivos. Pensamentos intrusivos são uma manifestação comum da ansiedade, onde a mente é invadida por ideias persistentes e indesejadas que parecem estar fora do controle da pessoa. Um exemplo clássico de pensamentos invasivos é uma pessoa que constantemente se preocupa com a possibilidade de sofrer um acidente, contrair uma doença grave ou passar por uma tragédia, mesmo que não haja evidências ou razões reais para essa preocupação. Esses pensamentos intrusivos podem se repetir incessantemente na mente da pessoa, causando uma sensação constante de angústia e ansiedade. Esses pensamentos podem se manifestar de várias maneiras,
como ruminação, onde a pessoa fica presa em pensamentos sobre eventos passados ou possíveis interações futuras, ou ideias recorrentes, onde imagens desagradáveis ou lembranças traumáticas surgem repetidamente, perturbando a paz mental. Além disso, há a obsessão impulsiva, na qual o pensamento fixo em determinadas ideias pode levar a comportamentos imprevisíveis e até mesmo ações sem reflexão prévia. Sentimentos de culpa, remorso ou arrependimento podem impulsionar essas ações, agravando ainda mais a angústia emocional. 8. Sensação de opressão. A sensação de opressão é uma experiência física e emocional comum entre pessoas que lidam com ansiedade, caracterizada por uma sensação de sufocamento ou pressão sobre o corpo, especialmente na região do peito. Durante momentos de ansiedade intensa, é comum sentir a respiração dificultada, um aperto no peito e uma sensação de sufocamento. Esses sintomas podem vir acompanhados de uma sensação de peso ou pressão sobre o peito, como se algo estivesse comprimindo a pessoa por dentro. Essa sensação de opressão pode ser desencadeada durante uma crise de pânico ou em situações de grande ansiedade, como resultado de pensamentos intrusivos e preocupações persistentes. No entanto, também pode ser sentida de forma mais difusa, afetando não apenas o corpo, mas também a mente. Além das dificuldades respiratórias e do aperto no peito, a sensação de opressão pode causar outras reações físicas, como náuseas, tremores, dores musculares, tonturas e ondas de calor. Essas reações físicas intensas podem aumentar ainda mais a preocupação e a ansiedade da pessoa, criando um ciclo difícil de controlar. 9. Tendência ao isolamento. A tendência ao isolamento é um comportamento comum entre pessoas que sofrem de ansiedade, caracterizado pela vontade de se distanciar de interações sociais e pela preferência em passar tempo sozinho, muitas vezes como uma forma de evitar situações que possam desencadear ansiedade ou desconforto emocional. Um exemplo típico dessa tendência é quando alguém enfrenta ansiedade intensa e decide evitar sair de casa, cancelar planos previamente marcados com amigos ou familiares e prefere se isolar em seu quarto. Essa pessoa pode sentir uma aversão às interações sociais e encontrar um certo alívio temporário ao se afastar do mundo exterior. O isolamento social pode ser causado por uma variedade de fatores, incluindo medo de ser julgado, evitar situações consideradas perigosas, incompreensão por parte dos outros, pensamentos recorrentes e até mesmo o desenvolvimento de dependências emocionais. Para algumas pessoas, o isolamento pode ser uma resposta inconsciente para se proteger de possíveis ameaças percebidas. É importante reconhecer que o isolamento social pode agravar os sintomas de ansiedade e levar a uma deterioração da saúde mental. 10. Perturbações cognitivas. As perturbações cognitivas são dificuldades que afetam o funcionamento do pensamento e da cognição de uma pessoa, incluindo problemas de concentração, lapsos de memória e dificuldade em processar informações. Esses sintomas são frequentemente associados à ansiedade e ao estresse excessivo, podendo interferir significativamente no desempenho diário e na qualidade de vida. Um exemplo comum dessas perturbações é quando alguém tem dificuldade em se concentrar no trabalho ou nos estudos devido a pensamentos ansiosos ou preocupações constantes. Essa pessoa pode experimentar uma neblina mental, onde a mente parece turva e confusa, dificultando a execução de tarefas que exigem foco e atenção. Além disso, lapsos de memória também podem ocorrer, levando a esquecimentos frequentes de compromissos ou informações importantes. O que fazer se você identificou algum dos sintomas de uma crise de ansiedade? Se ao ler sobre os sintomas de uma crise de ansiedade você se identificou com algum deles, é importante buscar ajuda e adotar medidas para lidar com essa situação. Aqui estão algumas recomendações. Busque ajuda profissional. Agende uma consulta com um médico, psicólogo ou psiquiatra para avaliar sua condição e receber orientações adequadas. Um profissional de saúde mental pode ajudar a diagnosticar e tratar a ansiedade de forma eficaz. Pratique técnicas de relaxamento. Experimente técnicas de relaxamento, como respiração profunda, meditação, yoga ou exercícios de relaxamento muscular progressivo. Essas práticas podem ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade e promover um estado de calma. Mantenha um estilo de vida saudável. Cuide do seu corpo adotando hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, prática regular de exercícios físicos e sono adequado. Evite o consumo excessivo de cafeína, álcool e tabaco,
pois essas substâncias podem piorar a ansiedade. Estabeleça uma rotina regular. Tente manter uma rotina diária estruturada, com horários definidos para atividades como trabalho, estudo, lazer e descanso. Uma rotina previsível pode ajudar a reduzir a sensação de incerteza e controle, que são gatilhos comuns para a ansiedade. Evite a automedicação. Não recorra à automedicação ou ao uso de substâncias sem prescrição médica para lidar com a ansiedade. O uso inadequado de medicamentos pode agravar os sintomas e trazer riscos à saúde. Busque apoio social. Converse com amigos, familiares ou pessoas de confiança sobre o que está sentindo. O apoio emocional e a compreensão de outras pessoas podem ser fundamentais para enfrentar a ansiedade. Aprenda a lidar com pensamentos negativos. Pratique o autoconhecimento e desenvolva habilidades para identificar e questionar pensamentos negativos ou distorcidos. A terapia cognitivo-comportamental pode ser especialmente útil nesse processo. A ansiedade é uma condição comum, mas tratável, que pode afetar significativamente a qualidade de vida de uma pessoa. Reconhecer os sintomas e buscar ajuda são passos importantes para lidar com essa questão de forma eficaz. Com o apoio adequado e a adoção de estratégias de enfrentamento saudáveis, é possível aprender a controlar a ansiedade e viver uma vida mais equilibrada e satisfatória. Lembre-se sempre de que você não está sozinho e que existem diversos recursos disponíveis para ajudá-lo a superar esse desafio. Perguntas frequentes. Pergunta 1. A ansiedade é uma condição tratável? Sim, a ansiedade é uma condição tratável e muitas pessoas encontram alívio significativo dos sintomas com o tratamento adequado, que pode incluir terapia, medicamentos e mudanças no estilo de vida. Pergunta 2. Todos os sintomas de ansiedade são visíveis externamente? Não, muitos sintomas de ansiedade são internos e podem não ser facilmente perceptíveis para os outros. Pergunta 3. A ansiedade pode desaparecer por conta própria? Em alguns casos, os sintomas de ansiedade podem diminuir ao longo do tempo, mas é importante buscar tratamento se os sintomas persistirem ou piorarem. Pergunta 4. A ansiedade pode causar problemas físicos? Sim, a ansiedade crônica pode estar associada a uma série de problemas de saúde física, incluindo dores crônicas, problemas gastrointestinais e doenças cardiovasculares. Pergunta 5. Como a terapia pode ajudar no tratamento da ansiedade? A terapia pode ajudar os indivíduos a entender e lidar com os gatilhos da ansiedade, desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis e promover uma maior sensação de controle sobre seus sintomas. Chegamos ao final do áudio Como identificar uma crise de ansiedade. Gostou deste conteúdo? Compartilhe com alguém que precisa de apoio nesse momento.